através da Rádio Rio de Janeiro também vão compartilhar conosco desses instantes, e aqueles pela internet que nos darão sustentação com a sua vibração amiga para que possamos ter grandes aproveitamentos. Vamos dar início à nossa reunião de estudos da noite de hoje, em torno do Livro dos Espíritos, na continuidade do estudo da segunda parte do capítulo 9, a intervenção dos espíritos no mundo corporal, as questões de 532 a 535, falando-nos ainda da influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Esse estudo será conduzido pela nossa irmã Deusa Nogueira, e no momento dos passes, o nosso irmão Givaldo vai trazer também a sua contribuição em torno de o Evangelho, no seu capítulo 24, dos itens 17 a 19, carregar sua cruz, quem queira salvar a sua vida, a perderá. Lembrando-nos que o capítulo 24 nos fala sobre não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Vejamos, pois, a página que é assinada por Emmanuel e é extraída do livro Alma e Coração, da editora Pensamento, e pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, mensagem esta que vai nos orientar os pensamentos em torno do tema de estudo. Provações e orações. Referimos-nos muitas vezes às circunstâncias difíceis como sendo óbices insuperáveis trazidos por forças cegas do destino, arrasando-nos a coragem e a alegria de viver, simplesmente porque, em certas ocasiões, as nossas súplicas ao céu não adquiriram respostas favoráveis e prontas. Outro, porém, ser-nos-á o ponto de vista se considerarmos que os acontecimentos críticos são carreados até nós pelos recursos inteligentes da vida, certificando-nos a capacidade de autossuperação. Imaginemos o desmantelo e a desordem que levariam no mundo se todos os nossos desejos fossem imediatamente atendidos. Por outro lado, analisemos a mutabilidade de nossas situações e disposições e verificaremos que muitas das providências solicitadas por nós ao suprimento divino, quando concedidas, em muitos casos, já nos encontram em outras faixas de petição. Daí o caráter ilícito de nossas queixas quando alegamos que o Senhor nem sempre nos ouve nos dias da angústia. Hoje queremos isso ou aquilo, amanhã já não queremos aquilo ou isso. Disputamos a posse de objeto determinado e passamos a desinteressar-nos da concessão depois de obtida. Como esperar que a divina misericórdia nos suprima o amparo ou o remédio, o socorro ou a lição, se as horas difíceis são os instrumentos de que carecemos para que se nos sulque convenientemente o espírito para as tarefas do necessário burilamento? Se provações constrangedoras te alcançam a estrada, não te permitas a omissão da luta através de fuga ou desânimo. Persevera trabalhando na área em que te afligem, na certeza de que são fatores de promoção a te elevarem de nível. Tolera as condições desfavoráveis que te repontem na senda de cada dia, pois se as aceitas, servindo e construindo, para logo observarás que o amparo do alto te sustenta na travessia de todas elas, porque em nenhum lugar e em tempo algum estaremos nós separados de Deus. Emmanuel. Façamos, pois, a nossa prece neste momento. Jesus amigo, aqui estamos, Senhor, mais uma vez dizendo presente ao convite que nos chega ao coração para compartilharmos dos instantes de meditação, de reflexões em torno de O Livro dos Espíritos, nas suas mensagens que nos trazem a cada momento o esclarecimento, fortalecendo-nos a vontade de prosseguir na luta pelo nosso aprimoramento espiritual.
Assim pedimos que as tuas bênçãos envolvam na noite de hoje a nossa querida Deusa, o nosso querido Givaldo, que vão conduzir os nossos pensamentos, que vão nos orientar, nos esclarecer, e que junto deles e assistidos pelos teus mensageiros, mestre amigo, que em nome de Deus e em nome da sua misericórdia nos amparam e nos sustentam, possamos de nossa parte, com a devida permissão, darmos por iniciada a nossa reunião de estudos e passes da noite de hoje. Para a nossa segurança, permanece conosco, pois muito necessitamos de ti. Graças a Deus. Como dissemos, as questões de estudos são de 532 a 535. São apenas 4 questões e nós vamos procurar dar maior tempo à nossa querida Deusa. Vamos ler apenas 2 questões. 532. Os espíritos têm o poder de desviar os males de certas pessoas e atrair para elas a prosperidade? Não inteiramente, pois há males que estão nos decretos da providência. Eles, porém, amenizam vossas dores, dando-vos a paciência e a resignação. Ficai sabendo também que frequentemente depende de vós desviar esses males ou, pelo menos, atenuá-los. Deus vos deu a inteligência para dela vos servirdes, e é principalmente através dela que os espíritos vêm em vosso auxílio, sugerindo-vos ideias propícias. Mas não assistem senão aqueles que sabem assistir-se a si mesmos. Este é o sentido destas palavras: buscai e achareis, batei e se vos abrirá. Sabei ainda que o que vos parece um mal nem sempre o é. Frequentemente, de um mal deve sair um bem muito maior. É o que não compreendeis, porque só pensais no momento presente ou na vossa própria pessoa. Questão 534. Quando obstáculos parecem vir fatalmente a se opor aos nossos projetos, isto se daria por influência de algum espírito? Algumas vezes por influência dos espíritos, de outras vezes, e mais frequentemente, é porque procedeis mal. A posição e o caráter influem muito. Se vos obstinais num caminho que não é o vosso, os espíritos não são responsáveis por isso. Vós é que sois o vosso próprio mau gênio. Pedimos aos nossos irmãos que complementem a leitura das demais questões e passamos então a palavra à nossa querida Deusa, rogando para ela as melhores vibrações de apoio. Que Deus a abençoe. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe. E nesse momento a gente gostaria de mandar para esse irmão muito amado, nosso Gilson Lima, as nossas vibrações de pronto restabelecimento, né? Ele fez uma cirurgia, já soube agora pela Yara, que parece que foi dos olhos, né? Parece que foi. Um pronto restabelecimento e o nosso profundo carinho, o carinho da nossa casa. O Gilson Lima é o irmão assim que nos marca muito, porque num determinado momento, né? Estávamos nós, como a Yara, na direção de uma reunião. E o altivo costumava descer, e antes de dar a mensagem, ele perguntava a quem estava na direção: foi tudo bem? Ele tinha esse hábito de perguntar, né? E aí eu falei assim, eu estava conhecendo o Gilson naquele momento, né? Eu falei assim: há uma beleza, uma simplicidade comovente. Aí ele virou e falou assim: Gilson é espírita. Então, quem dera, né? Porque o Delane falou que ele gostaria que quando ele desencarnasse, colocasse no epitáfio dele: Delane foi espírita. Então, isso para mim é uma coisa assim, muito boa, né? E ele deve estar acompanhando, ouvindo a gente, ou quem está ouvindo, que leve para ele assim o nosso carinho, a nossa gratidão. E essa expressão do altivo que tem muito peso, né? Gilson é espírita. Então a gente hoje
está estudando sobre essa questão de espírito interferir na nossa vida, que quase sempre é o principal motivo que a gente vem à casa espírita, né? Ou para tirar o urucubaca e passar uma semana boa, né? Vão lá tomar uns passos, semana, né? Ou então para atrair alguma coisa boa, porque a vida tá pesadona, né? Tá muito difícil. Vamos ver se os espíritos me ajudam a aliviar essa carga, esse peso. E aí essa primeira pergunta do dia de hoje, que está falando sobre perversão dos espíritos, é: se os espíritos podem atrair para nós a prosperidade e de desviar certos males. E aí, nesse momento, eu tenho que começar a pensar o que eu entendo como prosperidade. O que eu entendo como prosperidade? Tem, inclusive, eu não estou falando de ninguém, estou falando que existe a chamada teologia da prosperidade, que é uma teologia que vem prosperando muito, né? E o que acena essa teologia? É a teologia do muito, muito. Muita saúde, muito dinheiro e muito relacionamentos. Eles falam muito amor, né? Eu prefiro falar muito relacionamentos. Está tudo favorável, é sinal de que Deus está do meu lado. Quando está desfavorável, é sinal que Deus está zangado comigo. Mas isso tem resolução. Qual é a resolução? Através de ofertas, eu posso fazer com que Deus fique de bem comigo. E aí vai dar tudo certo. E aí vamos ver qual é o conceito de tudo certo. Porque quando a gente pensa nos espíritos favorecer com a prosperidade, Kardec, em O Livro dos Médiuns, quando ele fala das perguntas que se pode fazer aos espíritos, ele pergunta se a gente pode indagar os espíritos sobre os tesouros. E aí, né, até pode, que eu posso perguntar o que eu quiser. Mas qual é o tipo de espírito que vai se preocupar em dar um tesouro? E até o que ele entende por tesouro. Uma vez, ainda bem que eu estou em casa, né? A gente aqui tá em casa, ainda há pouco falei com o Givaldo. Givaldo não era o Gilson, porque aí ia ser bonitinho, o GG, né? Gilson e Givaldo. Aí essa vez, né? Aí eu falei assim, não, só é a gente mesmo, porque a gente é da casa, né? E nessas emergências aí, a gente que entra no circuito. Mas a gente tem que refletir um pouco sobre essa questão do que eu peço. Uma vez numa casa, que não é a nossa, né? A gente estava visitante numa casa, a gente tem que ter muito cuidado quando visita as casas, que a gente já vem falando mais bobagens, né? E essa casa era ninguém vai saber qual é, porque tem casa aberta dele, é uma das casas de Francisco de Assis. Tem muitas, né? Então ninguém vai saber onde era, né? E aí a gente estava assim no auditório, um auditório grande, né? E o assunto era sobre alguma coisa de riqueza. E eu fiz a bobagem de abrir a boca e falar assim: observa, né? Como é que a gente pode vir à casa de Francisco de Assis, pedir que ele nos dê riqueza, se Francisco de Assis largou tudo e ficou pobre? Olha, gente, foi assim uma flechada fluídica, certo? O pessoal teve de carregar o louço, ele que meteu, teve gente que fez assim, ó, cutucou o outro que pede ter doído, que o outro olhou assim com uma cara feia, assim, ficou ruim. Jesus, Francisco, me ajude a continuar, né? Mas é isso, né? Se o espírito já desencarnou, às vezes na encarnação mesmo, ele fez uma avaliação sobre o que é riqueza. Como é que ele desencarnado vai favorecer com alguma coisa que para ele não tem valor ou que ele já viu a relatividade daquilo? E até porque essa prosperidade e riqueza é relativa. Eu vou falar de Chico Bento, embora diz que não pode falar de instituição, mas pode falar, né? Maurício de Souza é coleguinha da gente, né? É, coleguinha. Cedeu os direitos aí para o evangelho da turma da Mônica, então a gente pode falar um pouquinho. Chico Bento foi passar, o pai mandou ele passar as férias no sítio, lá na cidade grande, onde tinha os primos e os tios ricos.
E aí o Chico Bento foi, né, daquele jeito, que pra quem não sabe, né, que é uma pena não saber, Chico Bento é o personagem caipirinha de Maurício de Souza da Turma da Mônica, uma beleza. Quem não conhece tá perdendo, porque é uma belezinha, né, bem caipirinha, uma coisa linda. E aí ele foi lá pra casa, vai lá pra casa do primo rico, e do tio rico, e o tio rico recebeu com todas as honras, né? A comida lá colocada, né? O banhinho, o joguinho do game, o quartinho todo arrumado. E ele ficou ali uma semana. Quando ele voltou, o pai falou assim: que conclusão você chegou? Né? Com o que você foi na cidade? Ele falou assim: ah, pai, coisa esquisita. Eles lá, para tomar banho, cai só uns pinguinhos de água. Nós aqui temos o rio. Eles lá, para ter claridade, tem que acender lá uma lâmpada. A gente aqui tem o sol, a lua, as estrelas inteirinho. Eles lá, para comer, abrem os pacotes esquisitos. E a gente aqui tem tudo bem farto, né? Os legumes, as frutas, as verduras, e foi falando. E foi fazendo a comparação entre a vida do campo e a da cidade. E o pai falou assim: e aí, Chico, o que você concluiu? Como é que aquele pessoal da cidade é pobre, né, pai? Olha o conceito de riqueza. Ah, ainda falou para brincar. Que pula e nada e faz tudo isso. Então, olha o conceito de riqueza. Eu estou falando isso para a gente começar a pensar o que é a prosperidade da nossa vida. Se é acumular coisas ou se é usufruir do movimento da vida. O que é que está passando batido, que não está virando experiência, porque eu estou muito preocupado em acumular coisas. É isso. E aí o espírito pode afastar o mal e favorecer a prosperidade? Ele fala, não inteiramente, porque a má providência. E que males são esses? É mal que salva a gente. Eu conto sempre um fato de uma amiga, uma amiguinha do coração mesmo. A gente estudou junto, mas depois ela seguiu a carreira da medicina. E ela é cirurgiã e trabalha na área de hematologia, né, que é uma área que falta muito profissional, e ela trabalha, né, nessas duas áreas, né? E trabalha na rede pública e na rede privada. E ela tem uma fragilidade em termos de fígado, estômago, digestão, é muito grande mesmo. E é alguém até assim, é muito querida, que a gente faz umas coisinhas assim, às vezes pra ela fala assim: ai Deus, eu queria levar você lá pra casa, né? Porque ela pode comer, porque é muita restrição. Mas ela fala assim: olha, e a brincadeira dela é essa, né? Deus é sabidinho. Porque o que acontece, né? Ela é neurocirurgiã. Então tem cirurgias que ela fica 12 horas, né? E muitas vezes ela fica 12 horas de cirurgia e sai direto para um consultório, sai direto para um atendimento. E para isso tem que ter uma mobilidade e uma agilidade que quase sempre as pessoas de compleição magra conseguem ter, né? E ela tem a estrutura magra. Ela fala assim: olha, porque se eu não tivesse essa fragilidade, ela brinca, eu comeria todas e tudo, né? Tudo. Eu meteria o pé na jaca, ela fala, na jaca, na melancia, na cocada, em tudo isso, né? E aí eu seria uma criatura bem obesa, comprometida, tudo isso, e não poderia desempenhar a função que eu tenho que desempenhar. Até porque, assim, o excesso de comida gera sono, né? E o cirurgião de uma tensão, né, muito grande. Então ela entende o que? A limitação, a doença, como uma cura de hábitos, porque ninguém é guloso nessa encarnação, né? É porque já teve lá, né, aquela questão toda, e agora a gente tenta repetir uma experiência. Então a doença pode ser a nossa cura. Muitas vezes é a cura.
a gente vê no livro Sexo e Destino uma situação da Marita, não é? Que foi uma situação séria, e ela fica 15 dias internada no hospital à espera da morte, da desencarnação. E em 15 dias, a cabeça dela muda, ela consegue desencarnar sem o ódio do pai, a cabeça do pai muda, a cabeça da irmã muda e a família toda tem toda uma mudança, porque aconteceu um grande mal naquela família, que foi um pai abusando da filha e a filha tentando suicídio. E a partir dali a mulher sai de casa, foi uma complicação bem grande ali. Mas esse grande mal deu uma forma, deu uma possibilidade de crescimento àquela família, uma qualidade, uma mudança na escala de valores, que se continuasse tudo daquele jeito, uma família que morava no Flamengo, classe média alta, estava tudo muito tranquilo. Tranquilo, entre aspas, né? Cada um cuidando de si, sabe aquilo, né? Aí eu vivo a minha vida, tenho lá, e você também vive a sua, mas como a gente, né, tem uns recursos materiais que nos unem naquele jogo de interesse, as pessoas iam vivendo, e aí a grande dor foi a grande mudança. Hoje, nós tivemos na Rádio Rio de Janeiro o encontro dos programadores, né, das pessoas que fazem lá alguma atividade. E aí teve um momento que a Nádia do Couto do Vale nos falou, né, porque a gente às vezes acha que rádio é coisa boba, né, principalmente a gente que está nessa outra era, né, a pessoa acha que rádio é coisa boba. Ela foi fazer um estudo numa casa na Penha, e aí quando acabou, veio uma pessoa, e a pessoa ela não conhecia, né, e a pessoa ficou perto dela, né, e falou assim: eu quero agradecer sua companhia. E aí ela ficou aguardando, ela não conhecia a pessoa, tudo isso. Ela falou assim: porque a senhora foi minha companhia por 10 anos na cela em que eu estava preso. Porque rádio podia ter. Olha só, gente. Quer dizer, 10 anos escutando a Rádio Rio de Janeiro, nunca mais. Aí ele fala assim: a partir daí, nunca mais eu fiz as besteiras que eu estava até lá pensando e aprendendo em fazer. Olha só, gente. Então, estar preso não foi um bem para ele? Um alvará de soltura naquele momento poderia ser fatal, né? Então, quando a gente pensa na ação dos espíritos, eu tenho que pensar em consequências. Que favorecimento vai me desfavorecer? Que facilidade vai me dificultar? Eu tenho que pensar. E aí essa pergunta de Kardec já leva bem a gente a começar a um pouquinho mais, né? Ele diz aqui um pedacinho, né? Ficai sabendo também que frequentemente depende de vós de enviar esses males, né? E atrair esses espíritos. E a gente saber se proteger. Mas aí, assim, como é que eu posso fazer isso? E aí o espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, tem esse livro muito bom. O meu tá muito velho, né, gente? Mas já tá bonitinho. Tive até que colar aqui porque já estava muito feio. Que é o livro Segue-me. E nesse livro Segue-me tem a lição intitulada Bênção de Sol, que no meu livro está na página 77. Eu não vou ler todo, não. Vou só trazer uns trechinhos. O dito bíblico é de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando nos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Isso ele está falando da raiz de amargura, e raiz de amargura brota em que terreno? Dentro da gente, né? Na própria alma. E aí ele vai falando, olha só. Em muitas circunstâncias, contudo, não nos imunizamos contra os agentes tóxicos da queixa. Aqui não tem ninguém, não. Mas vocês sabem essas pessoas aí fora que só vivem reclamando? Tá tudo ruim, né? É engraçado que tava um calor. Aí o pessoal falava assim, aí esse tempo, será
Isso, né? Essa queixa acerca de tudo é assim, né? Se eu sou muito alto, eu queixo que eu sou muito alto, né? Que tá difícil comprar até a roupa, porque tem isso, a calça fica pescando siri, aquela questão toda, tudo isso. Se eu sou muito baixinho, eu fico querendo tomar hormônio para crescer, né? Se o cabelo é encaracolado, alisa. Se o cabelo tá liso, encaracola, né? E a gente fica nessa questão. Os casados, aliás, solteiro queixa porque não tem família. Os casados queixam porque tem família também, né? E aí a gente vive. Quem tem emprego reclama que tem que acordar todo dia cedo. Quem não tem diz que quer fazer qualquer coisa. Quando qualquer coisa chega, a pessoa não quer isso. Queria alguma coisa melhor. E a gente vive nessa queixa, que é o fundo da amargura, gente. Ele fala aqui, ó, envenenamos, né? A gente não nos imuniza contra os agentes tóxicos da queixa, superestimando os nossos próprios problemas. Supomos nossas dores maiores e mais complexas que as dos vizinhos. E amimalhando o próprio egoísmo, cultivamos indesejável raiz de amargura no solo do coração. Daí brotam espinheiros mentais, suscetíveis de golpear quantos renteiam conosco na atividade cotidiana, envenenando-nos a vida. Quantas sugestões infelizes teremos coagulado no cérebro dos entes amados, predispondo-os à enfermidade ou à delinquência com as nossas frases irrefletidas, até aquelas frases que a gente compartilha, aquelas mensagens que alguém manda, a gente compartilha. Não sei quem mandou não, mas eu compartilho. Sabe aquela enfermeira, e eu tenho que falar do ministro aberto, porque eu tenho que falar mesmo dessa questão. Aquela enfermeira de um hospital quase sempre público, que fala que determinado medicamento é proibido em toda a parte do mundo, menos no Brasil. E que tem os efeitos colaterais assim, 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 assado. E aí a pessoa fala assim, é por isso que eu não tomo. E aí a pessoa suspende o remédio, suspende do outro. Bem, eu tenho irmã farmacêutica, né? Então, o que acontece? Existem determinadas doenças, e não é todo mundo que sabe disso, os médicos sabem, infectologistas sabem, imunologistas sabem, mas não é todo mundo que sabe, em que se tem pouquíssimos leitos no país. Tem determinadas doenças que é um leito só no Rio de Janeiro. Outras, 10 leitos no país todo. E a gente sabe que mesmo que esse leito esteja disponível no hospital público, na hora... Você fala, não estou falando mal de ninguém não, mas não é uma realidade? E aí, o que a medicina faz? Dá aquele remédio, mesmo sendo bombástico, para evitar que a criatura entre num surto, numa crise. Aí, eu suspendo o remédio do meu paciente, porque apareceu lá naquela, não pode falar o nome da rede social, naquela rede assim, né? Apareceu naquela rede assim, que aquele remédio pode matar, tem efeito tais. Aí o meu parente entra no surto. Não tem leito, pode ter ordem judicial, mas não tem leito para ele. De repente, com a judicial, ele vai até para um leito que não é o adequado para aquele tratamento que é extremamente caro. E aí a criatura vem a desencarnar. É isso, ó. Esse espinheiro que a gente manda. A gente compartilhou. Primeiro, para quem não sabe, de 2 ou de 3 em 3 meses, a Sociedade Internacional, né, de Farmacologia manda o relatório dos remédios, os novos e aqueles que foram retirados e aqueles que tiveram modificação na fórmula. Então o farmacêutico ele tem contato com isso. E o outro ponto, enfermeira não receita remédio. Não é função da enfermagem receitar remédio. A função da enfermagem é controlar o medicamento. Quer dizer, ela não tem competência técnica para falar tal ou tal remédio. Quer dizer, é uma mentira. E aí, na hora, eu estou fazendo o quê? Criando essa raiz de amargura, como ele diz, criando espinheiro, e aí eu impeço a minha visão e a aproximação daqueles que podem me ajudar.
encarnados e desencarnados. Então, como é que eu posso me ajudar? Ele diz aqui: precatemo-nos contra semelhantes calamidades que se nos instalam, sabe onde? Nas tarefas do dia a dia, quase sempre sem que venhamos a perceber. Esqueçamos ofensas, discórdias, angústias e trevas, para que a raiz da amargura não encontre clima propício no campo em que atuamos. Todos necessitamos de felicidade e paz. Entretanto, felicidade e paz solicitam amor e renovação, tanto quanto o progresso e a vida pedem trabalho harmonioso e bênção de sol. Então, como é que eu posso conseguir as coisas, que os espíritos me ajudem com a prosperidade e com o bem? Através do meu trabalho e através desse sol, da compreensão do amor. Tirando o quê, gente? Pode tirar minha raiz de amargura, queixa, coisas falsas. Vamos trabalhar, vamos nos iluminar. E está lá: ajuda-te e o céu te ajudará. É isso. Eu tenho que ver até se eu quero ajuda, porque muitas vezes, se ficar tudo bem, eu vou reclamar de quê? Aí eu fico angustiada. Entendeu? Aí eu tenho que procurar uma confusão com alguém, né? Tá tudo muito assim. Ih. Aí tem espíritas, aqui não, mas tem espírita que fala assim: olha, quando tá tudo bem, eu já fico logo preocupado que vem uma bomba. Por quê? Vem uma bomba se quiser fazer festa em São João fora de época. Aí vem uma bomba, né? É isso. E aí eu atraso. Espíritos com ideias destrutivas para perto de mim. Aí eu não posso ter sossego mesmo. E aí a minha conduta vai ser o quê? Buscando, né, a dificuldade, buscando a doença, fabricando inimizade, fabricando medos, fabricando solidão. Solidão em termos do bem. É porque os espíritos não querem, não é porque eu não deixo. E aí na questão seguinte, ele fala, né? Aí ele é bem mais direto, né? Os espíritos, não, antes disso tem o seguinte: sabei ainda que o que vos parece um mal nem sempre o é. Eu já falei um pouquinho, mas tem uma historinha, a gente gosta de historinha, né? Eu já contei até para alguém, mas é bom pro pessoal novo. Vou contar pra Yara, que a Yara não conhece essa. Pessoal novo, né? Tem que falar da nossa Yara. O menininho era pobre, muito pobre mesmo. É a história da China, né? Acho que a China, por ser muito antiga, tem muita história, né? O menininho era pobre, estava sentado lá na portinha da sua casa e passa a caravana do imperador. O imperador olha, se agrada do menino e pede então a um dos seus empregados, seus súditos ali, né, da caravana, que dê de presente ao menino um potrinho. Um cavalo pequenininho. E o menino ganha aquele cavalinho e fica muito contente, muito contente. A vizinha vira para a mãe do menino e fala assim: mas que sorte, hein? Garoto pobre como um quê? Passa a caravana do imperador e acaba dando pro menino um potro. Aí a mãe fala assim: pode ser sorte, pode ser azar. Seja sempre feita a vontade de Deus. Tudo bem. O menino contente, né, começa então a cuidar do potro, tudo isso. Num determinado dia, o potro foge. Aí a vizinha: que azar, hein? O garoto era pobre, mas era feliz. Agora ele ganha um presente, o cavalo foge, o garoto tá aí chorando. Aí a mãe: pode ser sorte, pode ser azar. Seja feita a vontade de Deus. Daí a uma semana, volta o potro, trazendo mais 9. E aí vem 10 potrinhos. E a vizinha assim: mas que sorte, hein? Garoto pobre, que o imperador passa, dá um potro pra ele, o garoto fica triste que só agora vem 10. Amanhã pode ser sorte, pode ser azar, né? Seja feita a vontade de Deus. E aí, só que os potros eram selvagens. E ele tinha que cuidar, domesticar, fazer aquele trabalho todo.
E num dia, cuidando um deles, o que acontece? O potro deu um coice e o garoto caiu e quebrou a perna e braço. Aí diz, mas que azar, hein? O garoto era pobre, mas tinha saúde, né? Aí ganha o potro vai, agora tá o garoto aí, é todo inutilizado, essa situação toda, mas pode ser sorte, pode ser azar, seja feita a vontade de Deus. Só que aquele império era um império agrícola e pastoril. E o imperador decidiu decretar guerra a um outro império, que era o império bélico, né? E trabalhava com metais, com armas, tinham grandes lutadores. Ele, a gente sabe, né, que o dono provoca o outro, mas no final o povo é que vai lá, né, combater. E aí ele convocou todos os homens, inclusive menino, menos o outro que estava todo quebrado. Aí a vizinha, que sorte, hein? Então é isso, né, gente? Essa questão de sorte, de azar, a vontade de Deus. Então, prosperidade está na relação em que eu compreendo a vontade de Deus na minha vida, no meu dia a dia, na minha vivência pequenininha. E nesse momento, ele pergunta, mas aí os espíritos podem nos dar o dom da riqueza? E eu já falei que é riqueza, né? Se isso lhe for solicitado. E aí, aqui quando Kardec fala riqueza, é dinheiro mesmo. Tá ligado a dinheiro, tá ligado a poder. E aí se pede isso aos espíritos. Os espíritos podem favorecer? Pode. Por diferentes meios. Agora eu tenho que ver, e aí vem aqui, né? Tem uns que recusam, mas tem uns que favorecem. E pode favorecer por quê? Como prova. Como prova. Então você vai ter, vamos ver o que você vai fazer. Não é assim que os pais e educadores às vezes fazem com os seus educandos? A criatura teima. Eu quero. Então, olha o seguinte, você vai ter. E depois você vai ver como é que você vai andar. E quase sempre a pessoa volta e fala assim, puxa, foi mal, hein? Foi mal, né? Tava muito melhor. Porque aí vai ter que descomplicar aquilo que complicou. E a questão de saber, a gente não teve tempo, assim, de ver isso, mas Cornélio Pires é um poeta, né, muito interessante, poeta cego do sul fluminense. Ele tem umas poesias, ele é tipo Chico Bento, né? Ele tem uma forma caipira de falar muito interessante. E ele tem umas poesias assim, né? A criatura vivia pedindo a fortuna. Um dia a criatura ganha na loteria ou ganha na herança. E aí cai fora. E ele fala até de casa espírita. A criatura fala assim, olha, se eu ganhar o dinheiro, né, na casa espírita fica uma beleza. Aí ele diz assim, quando a pessoa ganha, ela muda até de endereço, ninguém vai ver mais daquela pessoa. E aí temos que saber o que vamos fazer da nossa vida, porque às vezes é uma prova muito difícil, gente, muito difícil. Lidar com dinheiro, e aí o pessoal que é da área sabe disso, eu não sei, eu aprendi no encontro de dependências, né, em que foi trabalhado isso, eu aprendi. Eu não sou técnica dessa área, não. Bianca que é, né, Bianca sabe dessa coisa, né. Lidar com dinheiro tem a ver com lidar com afeto. Com afetividade. Se eu trabalho bem a questão da afetividade, o que é afetividade? É me sentir filho de Deus, né? É me sentir fazendo parte de um grupo. E é muito mais a minha capacidade de dar e receber. É muito interessante. Se eu lido bem com isso, a questão do dinheiro caminha bem. Agora, se eu não consigo lidar com essas questões de afeto, por mais que eu tenha, eu vou ter a carência, porque a carência não é de dinheiro, a carência é de amor. A carência é do afeto. É isso que é. Já vimos que pessoas que perdem tudo são entrevistadas. Aí a pessoa fala assim, graças a Deus, né, que a gente ainda está viva. Há pouco tempo, uma determinada emissora trouxe
a questão daquele Morro do Bumba, que foi aquela questão que aconteceu e a menina foi entrevistada. E agora a menina, né, já cresceu tudo isso, né? E foi vista a posição dela naquele momento e a posição dela nesse momento agora, totalmente reerguida. Alguém de uma classe baixa, né? Com uma situação difícil, mas o que ela falou naquela época de Deus, do amor de Deus, graças a Deus havia sobrevivido, né? E que tinha esperança, que Deus iria ajudar tudo de novo. Esse sentimento, esse amor, né? E na verdade não foi um amor só dela, porque quando você assiste uma questão dessa, você sente esse pertencimento. Isso fez com que ela caminhasse. E aí a pessoa assim, eu estou há 20 anos tentando e não consigo. Aí começa a ter o olho grande, que a gente está trabalhando até nisso, no Encontro de Jesus, né? Não, trabalhando no grande, não, trabalhando em ciúme. É engraçado, fulano não faz o que eu faço, olha só. Fulano tem tudo e eu estou lutando, assim não consigo, parece que entra por um lado e sai por outro. Começa a observar como é que eu me olho e como é que eu me relaciono com os outros. E como é que eu me relaciono com Deus? Só observar isso. Qual é o foco que está na minha vida? Começa a observar isso. E aí ele traz um outro ponto. São os bons ou os maus espíritos que nos favorecem com o dom da riqueza. Ele fala uns ou outros dependendo do objetivo, porque às vezes tem espírito que desvia mesmo a gente para essa questão. Para quê? Porque aí eu vou ficar muito ocupada. E muito ocupado tomando conta do dinheiro, eu não vou ter tempo de tomar conta de gente, nem de mim mesmo, nem da minha cabeça. Eu vou contratar alguém, um personal cérebro, para tomar conta do meu cérebro, da minha cabeça, da minha atitude. Vou fazer para quê, né? Se eu posso pagar, para que eu vou pensar? Vou contratar um para pensar para mim. E vou começar nessas questões. Olha, temos uma pessoa do movimento espírita. Esse homem era casado com uma mulher ciumentíssima. E essa mulher era um espinho, né? Então ele tinha cuidados em horário de ir para casa espírita, era tudo limitado, tudo muito sério, porque ela criava, né? Uma briga, né? Aquele negócio, né? Eu ia falar que era barraqueira, mas não pode falar essa palavra aqui, né? Mas criava uma briga, né? Criava uma briga, uma confusão danada. Então até ele tinha tarefas na casa espírita com sacrifício, gente. Trabalho no curso, trabalho até em reunião pública, trabalho na área social, quem tinha que trabalhar na área social porque é médium, tem que ter alguma outra tarefa e muita dificuldade mesmo. E eles, mas tinha o casamento, né? Tinha filhos, né? E assim, a mulher era muito rica. Aí a mulher desencarnou. É claro que ele, casado com ela, era o herdeiro, né? E ele herdou e ficou muito rico. Hoje em dia, procure em qualquer boletim, em qualquer casa espírita, se a gente encontra esse companheiro. Mas a gente consegue encontrar em coluna social, nos grandes eventos, sabe? Comida, bebida, viagens. Nesse momento, qual era a ideia nossa? Agora que fulana desencarnou, fulano vai estar livre, né, para trabalhar. Sofria dentro de casa. A mulher desencarnou, pronto, fulano sumiu. Quer dizer, na verdade, o remédio era ela. Né? Porque ela é que fazia até por implicância, né? Eu vou, que eu quero provar, né? E aquela coisa toda. Então, por quê? A facilidade que foi aberta com muito dinheiro deu a ele o quê, gente? Muitas outras responsabilidades que ele assumiu como objetivo de vida. E aí mudou a rota. Então, pode um espírito colocar na nossa cabeça assim, vai mesmo, ó. Por que você vai para a reunião sábado? Pega. Você vai ficar sendo muito querido dos seus colegas, muito querido. Que ele vai assim, opa, fulano é bom, fulano é de sábado e domingo, uma beleza, né? E você vai ganhar muito mais. Ih, você vai ficar numa boa. Vai pro centro pra quê? Centro vai te dar alguma coisa? Tá pensando?
Eu sou o seu guia. Tô intuindo você pro certo. Eu falei assim, até que é bom. Não tá precisando? É até que eu tô mesmo, né? Até que eu tô. Aí eu vou lá, aí o colega, puxa, você veio do céu. Pronto, aí eu já adorei, né? Se eu vim do céu porque eu sou anjo, né? Eu vim do céu, do céu. Olha que beleza. E pode deixar que todo sábado que você estiver no plantão, eu faço isso. Aí o colega fala pro outro. Ó, se você quiser, fulano faz o plantão pra você, e é uma coisa boa, a gente paga, mas fica em paz. E daqui a pouco a criatura tá envolvida, ganhando um dinheirão, sem saber até como vai gastar. Eu conheci uma pessoa, dentro da área de educação, essa pessoa com muita competência, né? Na área de exatas, e a gente sabe que é uma área que aluno às vezes pericrita um pouco, né? Matemática, física e química. E essa pessoa chegou num ponto, né? Em que ela dava 60 horas de aula por semana. Disputadíssima pelo mercado, porque ela conseguia trabalhar e conseguia tornar compreensível, então era disputada mesmo, era quase leilão a hora-aula dela na rede particular, né? E trabalhava na rede pública também. E essa pessoa, assim, uma pessoa amiga, aí um dia ela falou assim, Deusa, por favor, tá aqui o meu cartão, você dá uma chegada no banco, né, para tirar um extrato, tirar um dinheiro, tudo isso, porque eu já estou há 3 meses sem conseguir ir a banco, para dinheiro, nada disso. Aí eu falei assim, é porque você só está trabalhando, né? Assim, ainda bem que você entende, você só está trabalhando, né? Você já reparou, fulana, que você, inclusive ela pegava pré-vestibular, então sábado tem, né? Aqueles intensivões. E domingo, muitas vezes de manhã, tem também. Então, o domingo à tarde, ela colocava até uma almofada daquela mais confortável, naquela almofada própria, para ficar o quê? Planejando aula de semana e mandando notas e o conceito, avaliação, tudo isso. Você já percebeu que você não tem tempo nem de dar um alô para os seus amigos, para nada disso? Você está só trabalhando e tanto você não precisa desse dinheiro que você está 3 meses sem ir ao banco. Aí ainda brinquei, enquanto a gente fica torcendo para chegar o dia útil, que chegue, né? Você está 3 meses, então assinar o quê? Se o dinheiro está lá parado é porque você não precisa. E a pessoa até hoje fala assim, olha, Deusa, foi uma reflexão muito grande. Essa pessoa religiosa, da Igreja Católica, ela não tinha tempo nem de ir, nem de ouvir uma missa. Não dava porque, né? Ela estava ligada naquilo. Então, e ela falou assim, olha, aliviou tanto, ela até casou. Assim, ela até falou, né? Você é minha madrinha, você porque casou, né? Então, por quê? Ela teve um tempo e ela falou assim, olha, eu não sou espírita não, mas eu entendo que eu vivia sob a pressão de uma grande perturbação. Porque quanto mais eu trabalhava e mais ganhava, mais eu queria trabalhar e ganhar. Pra quê? Não tinha porquê. Então, naquele momento, e com certeza, né, eu falei, né, o nome dela foi pra caixinha aqui, claro que foi, né. A gente põe o nome na caixinha ali, né. Aí ele veio mais um pouquinho, então, nessa questão que é ótima, que a Yara leu, que tem, às vezes, obstáculos, vêm fatalmente pra gente, né. Será que é algum espírito que está influenciando a gente, que está dando azar, urucubaca, tudo isso? E ele fala que algumas vezes é. Mas é porque muitas vezes a gente procede mal. A posição e o caráter influem muito. Se fui obstinais num caminho que não é o vosso, não são os espíritos que são responsáveis por isso. É o vosso próprio mau gênio. E aí, esse mês é um mês queridíssimo para todos nós aqui do CELD, né? Que é o mês de aniversário da casa. E na revista desse mês, né? A revista do CELD desse mês, a gente tem um texto aqui de uma queridinha, porque eu adoro ser tia Deusa, sabe, desse povo, né? Então, da minha sobrinha Bianca Cirilo, né? Que sai sobrinha de evangelização, por causa disso a gente leva tia Deus. No outro dia alguém fala assim, mas você é velha, né? Não, eu falei, porque eu comecei a evangelização no ventre da minha mãe. Eu falo também isso. Mas não é isso não. Aí,
vivemos a vida que escolhemos? É para pensar. É para pensar. E aí, a gente, claro que eu não vou ler o artigo todo, mas esse artigo fala sobre planejamento. E os espíritos nos chamam a atenção sobre a questão de seguir planejamento, né? A nossa reencarnação não é de qualquer jeito, tem um projeto. Mas muitas vezes, pelo meu caráter, pelo meu mau gênio, pela minha desorganização, eu não sigo o planejamento e eu ainda permito que os outros planejem por mim. Isso é pior. E aí eu crio muitas vezes relacionamentos, situações altamente complicadas na vida, porque eu não tomo o rumo da minha vida. Eu não tomo conta, não é? Hoje se fala muito em protagonismo, né? Eu acabo não assumindo a autonomia dentro da minha encarnação. E aí qualquer um me manda. Qualquer um manda para fazer e eu ainda faço, tá vendo? Eu sou assim, sabe por quê? E aí eu completo com as questões. Mas tem um texto aqui, um pedaço que eu olhei o seguinte. Mas planejar, então, fazer tudo o que se quer, sem considerar o espaço do outro, é algo tão natural, logo insustentável, visto que a lei do progresso nos arrasta. Planejar significa, então, rever exatamente essa questão, analisando nossas escolhas espirituais anteriores que nos levaram a perpetuar nosso sofrimento, justamente porque em algum ponto, e aí a palavra é essa, negligenciamos o nosso direito legítimo, nos desrespeitando como espíritos, assim como o direito e a vida dos outros. Isso é muito sério. Eu não me julgo filho de Deus, eu não me respeito. E aí eu não penso nesse planejamento da minha reencarnação, gente. E fico querendo até que espíritos interfiram num planejamento que não foi deles. Isso é de respeito a mim mesmo. Isso é me considerar tão, que Deus não cuidou de mim. Né? Que os espíritos protetores, benfeitores, não estão cuidando de mim, como bem disse o altivo. E aí eu atraio muitas vezes o quê? Espíritos familiares, como o altivo falou na mensagem da semana passada. Que estão tão aflitos, tão desarvorados, tão desorientados quanto eu. Isso sou eu que faço. Olha aí da amargura. E aí eu vou ler só esses 2 últimos parágrafos, tá muito boa. O principal, tá bom, viu? O principal parâmetro do ato de planejar, na perspectiva dos ensinamentos espíritas, seria aceitar-se como espírito imortal, capaz de definir a vida que se quer ter, tomando por base os efeitos favoráveis ou não das nossas próprias. Planejar representa assumir a própria autonomia, obedecendo a quem com tanta dificuldade quanto nós, a quem tem tanta dificuldade quanto nós. Planejar representa ainda assumir a responsabilidade pelo que nos acontece, ou seja, decidir e adotar um tipo de vida que diminua o peso dos nossos desequilíbrios e que nos alivie também, considerando a vida futura. Então é isso. Eu me ver como filho de Deus, eu ver as minhas possibilidades, eu assumir a responsabilidade pelas minhas escolhas e a cada momento eu me permitir escolher o melhor. Se o outro vier intervir, eu saber que outro é e que tipo de intervenção é. E ter todo o direito de falar assim, não. Dessa questão eu quero distância. Ou nessa questão, eu não permito que ninguém decida, porque eu estou decidindo de acordo com a lei de Deus que está na minha consciência. É isso, gente. É isso. E essa questão dos espíritos é muito interessante. Porque Kardec continua, quando algo nos acontece, eu tenho que agradecer a quem? Aos espíritos? Ele fala, agradece sim, sobretudo a Deus, né?
gratos a Deus, que permite aquele acontecimento. E agradecer, quando a Joana de Ângeles, no livro Psicologia da Gratidão, fala, ela diz que gratidão não é só pelo que acontece de acordo com o nosso capricho. Ela diz que gratidão passa pela compreensão do movimento da vida em nós e em torno de nós. É um trabalho de compreensão. E aí ele diz, né? O que acontece se a gente esquecer de agradecer? O que acontece aos ingratos, né? E aí Kardec fala, mas tem gente que não agradece, né? E que vai sempre tudo bem. Aí ele fala, os espíritos falam, tem que ver o fim. E aí é uma questão, eu tenho que ver que tudo bem, que tudo bem é esse. E na nossa lição de preparo, já estamos acabando, tá? Que falou sobre provações e orações, é para a gente começar a pensar, a meditar sobre as provações e dificuldades que nos acontecem. E observar, como ele diz, que se tudo que nós pedíamos nos fosse dado, é o caso da criança caprichosa, que pede tudo, e se tudo for concedido a ela, ela vai acabar adoecendo, vai acabar se tornando incapaz. Então, encerrando mesmo, Maria Dolores tem uma poesia que vocês já conhecem, mas eu acho interessante aqui para o tema, que é Agradeço, Senhor. Ela diz assim, agradeço, Senhor, quando me dizes não às súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que eu peço, estima, concessão, posse, poder, no meu caso talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. Doutras vezes, rogo-te favores, entre lamentação, choro, barulho, simples capricho, mera alta orgulho. Existem privilégios que eu desejo, reclamando-te o sim, que se me florescessem na existência, seriam desvantagens contra mim. Doutras vezes, rogo-te afeto, sem encontrar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia, que me ensine a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo que eu preciso. Não me atendas às exigências loucas, faz-me perceber que alcançarei além do necessário, se eu cumprir meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor, e toda vez que eu rogue o que não deva, não me atendas, Senhor. Que Ele nos abençoe, nos ilumine, muita paz. Aí está, meus irmãos, a mensagem que na noite de hoje nos trouxe a nossa querida deusa, convocando-nos, né, a profundas reflexões para que nosso caminhar seja um caminhar seguro, tranquilo, e que possamos, né, com as nossas ações mais bem resolvidas, viver os nossos momentos de felicidade. Que Deus a abençoe e que ela esteja conosco em outros momentos também. Passamos agora à segunda fase do nosso trabalho, que é o instante do passe, quando o nosso irmão Givaldo vai trazer a sua colaboração, analisando a palavra que está presente no nosso Evangelho, no seu capítulo 24, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, nos temas carregar sua cruz, quem quiser salvar sua vida a perderá. Em Lucas, capítulo 6, versículos 22 e 23, temos as seguintes palavras do Mestre. Sereis benditosos quando os homens vos odiarem, quando vos separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, porque uma grande recompensa vos está reservada no céu, porque era assim que os pais deles tratavam os profetas. E em Mateus, Lucas, Marcos e João, chamando para junto de si o povo com seus discípulos, ele lhes disse: se alguém quer me seguir, que renuncie a si mesmo, que pegue a sua cruz e me siga. Porque aquele que quiser salvar a si mesmo se perderá,
e aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho se salvará. Com efeito, de que servirá ao homem ganhar todo o mundo e perder a si mesmo? Comentário de Kardec. Alegrai-vos, disse Jesus, quando os homens vos odiarem e vos perseguirem por minha causa, porque vós sereis recompensados no céu. Essas palavras podem assim ser traduzidas: sede felizes quando os homens, por sua má vontade para convosco, vos fornecerem a ocasião para provar a sinceridade da vossa fé, porquanto o mal que vos fizerem resultará em vosso benefício. Lamentai-os por sua cegueira e não os amaldiçoeis. Depois acrescenta que aquele que me quer seguir pegue sua cruz, isto é, que suporte corajosamente as dificuldades que sua fé lhe acarretar, porque aquele que quiser salvar sua vida e seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus, enquanto que aqueles que perderem tudo aqui na terra, mesmo a vida pelo triunfo da verdade, receberão na vida futura o prêmio pela sua coragem, pela sua perseverança e sua abnegação. Mas aqueles que sacrificam os bens celestes aos prazeres terrestres, Deus dirá: já haveis recebido a vossa recompensa. Convidamos agora os nossos irmãos médiuns a se posicionarem para que possamos proceder ao trabalho de assistência aos nossos irmãos presentes em nossa Assembleia, com a renovação de suas forças através dos passes. Lembramos também aqueles que nos acompanham à distância, seja pela internet, seja pela Rádio Rio de Janeiro, que busquem neste momento também posicionarem-se de forma tranquila, deixando-se envolver pelo amparo de seus benfeitores amigos, procurando relembrar as palavras que nos trouxe a nossa querida deusa na sua explanação, para que desta forma encontremos o melhor caminho a contribuir para a pacificação dos nossos irmãos que estão em seus momentos de testemunho e em seus momentos de lutas. Envolvamos o nosso Brasil nessas vibrações pacificadoras que iremos emitir neste momento. E é nesta hora, Jesus amigo, que sob a tua assistência amiga, mensageiros do bem, mensageiros da luz, se acercam de nós para nos trazer, Senhor, o conforto e o reconforto que nossas almas tanto buscam, a fim de que possamos prosseguir na nossa caminhada em direção ao progresso. Progresso esse que se sustentará pelo exercício do bem que sempre pudermos realizar. Então, Jesus, pedimos ao teu coração, pedimos a Deus nosso Pai, e rogamos na assistência desses mensageiros do amor que possamos, com muita confiança e com muita fé, dar por iniciado o nosso momento do passe. Que assim seja. Boa noite a todos, graças a Deus, graças damos ao Mestre Jesus pela oportunidade que tivemos hoje de aqui nos reunirmos na Casa Espírita para juntos refletirmos sobre as lições de sabedoria trazida pelo Evangelho de Jesus, pela doutrina espírita. O estudo de hoje está contido no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo: não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E o mestre Allan Kardec, aproveitando desta expressão do Mestre Jesus, desenvolveu todo o capítulo 24 a partir deste tema. Entretanto, os itens de hoje que iremos estudar, do 17 ao 19,
que por acaso são esses itens que fecham o capítulo, nós vamos desenvolver a questão do carregar a sua cruz. E todo aquele que quiser salvar sua alma, perdê-la-á. Jesus quis mostrar para nós, a partir desta informação, a importância da transmissão dos seus ensinamentos. Que os ensinamentos do Mestre não devem ser colocados, como está escrito, embaixo de algum móvel. Ele deve estar dito de um meio que todos possam perceber. E nada melhor do que a própria doutrina espírita, que desenvolveu os ensinamentos de Jesus a partir do seu aspecto moral, o aspecto que interessa a todos nós, independentemente de que religião sejamos, de que denominação religiosa a gente siga. Os assuntos contidos nesses itens 17 a 19 referem-se às questões do carregar a sua cruz. Claro que o Mestre se refere a esse carregar sua cruz de uma forma metafórica. Ele está querendo dizer para nós que felizes são aqueles que souberem suportar suas dificuldades, suas vicissitudes, com muita fé, com muita esperança, com muita capacidade de suportar aquilo, porque sabe-se ele que essas dificuldades são passageiras. Tais expressões também podem ser entendidas como um meio de cada um de nós alcançarmos a tão sonhada felicidade. Ser feliz. Este é o desejo de todos nós. Porém, essa felicidade só poderá ser alcançada se fizermos por onde, para que possamos chegar até ela. A felicidade é um objetivo que todos nós podemos alcançá-la. Entretanto, nós devemos procurá-la onde ela está. E às vezes a gente procura a felicidade muito longe de nós, quando, na verdade, ela está sempre próximo de cada um de nós, bastando apenas que nós a encontremos. Para eu salvar a minha vida, a questão do salvar a vida, que é também um dos itens do estudo de hoje, Jesus está se referindo que o objetivo de salvar a vida a partir das conquistas dos bens materiais, que até nossa irmã falou, esses benefícios a gente já recebeu quando você consegue os bens materiais, os gozos, as alegrias efêmeras. A verdadeira salvação está na conquista dos bens espirituais. Sempre que nós procurarmos desenvolver em nós as atitudes voltadas para a abnegação, para o negar-se a si mesmo em benefício do outro, para praticarmos, enfim, a caridade. A caridade no entender do Mestre Jesus, que significa benevolência para com todos, indulgência para as faltas alheias e perdão das ofensas. Então, no momento em que nós praticarmos a verdadeira caridade, como entendia Jesus, no momento em que nós praticarmos a abnegação, a paciência, a doçura, a fraternidade, essas conquistas morais farão com que nós salvemos a nossa vida. No entender de Jesus, alcancemos a verdadeira felicidade. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, graças a Deus. Neste momento, sustentemos o instante da comunicação espiritual envolvendo o médium nas vibrações de paz. Prezados irmãos, reforçamos a todos vocês a necessidade dos estudos da doutrina espírita e do trabalho no bem com Jesus, para que encontrem a verdade, que fortaleçam
os seus espíritos diante das mais e amplas dificuldades que se apresentam em suas vidas, que busquem atrair os bons espíritos e para poderem ter o discernimento justo e necessário à tomada das decisões diante da vida reencarnatória. As indecisões levam às crises, aos conflitos, às culpas, remorsos e às mais variadas aberturas aos processos obsessivos. E diante dos esclarecimentos e do reforço que o trabalho no bem traz, o homem terreno encontrará forças para seguir à frente, confiante, firmemente decidido nos seus objetivos, pois estes estarão bem mais claros e sua vivência estará bem mais segura para poder caminhar nessa estrada terrena, que muitas vezes traz os seus percalços, tem os seus pedregulhos, tem os seus desvios, visto que a natureza inferior do espírito encarnado ainda presente busca, de forma consciente ou inconsciente, todas aquelas facilidades que possam vir trazer as alegrias imediatas, mas com isto estará construindo as tristezas futuras. Levantem-se sempre, através das suas orações, da confiança em Deus, da força e da energia que estes conhecimentos e o trabalho no bem traz, do apoio espiritual elevado que reforça as energias, para que, diante desses pedregulhos e desvios, não se deixem levar e observar sempre, de cabeça erguida, com o olhar no horizonte, que todas aquelas benesses que aguardam os nossos espíritos estão presentes, esperando que as melhores decisões sejam tomadas, que as fraquezas sejam superadas e que, ao término desta jornada, embora com os pés doloridos, calejados e muitas vezes com o corpo físico ainda enfermo, possa o espírito chegar e ser abraçado pelos seus benfeitores, verdadeiros amigos, que hão de alçá-los para o mais elevado, encontrando com todos aqueles que amam e que estão assim vibrando para que este, que ao chegar possa se sentir plenamente reconhecido e amado por todos esses. Que Deus abençoe a todos vocês, que continuem a fortalecer os seus espíritos
não permitindo que as indecisões, incertezas possam tomar conta de vocês. E caso assim tenha acontecido, lembrem-se que sempre haverá ao lado de cada um de vocês, na frente e atrás, amigos espirituais que hão de ajudá-los a se erguerem perante a vida, buscando sempre as alegrias espirituais. Que Deus abençoe a todos e continuemos nesta jornada buscando o melhor e ao coração deste Mestre amado Jesus. Muita paz. Jesus amigo, neste momento, Senhor, só nos resta agradecer pela oportunidade que nos foi proporcionada na noite de hoje, de estarmos reunidos uma vez mais, meditando, refletindo em tudo aquilo que nos foi apresentado como alimento das nossas almas. Todas as mensagens, todo este material que será para nós a fonte de recursos que deveremos utilizar para continuarmos perseverantemente na busca do nosso crescimento, do nosso aprimoramento espiritual. Ajuda-nos, Senhor, a mantermos-nos firmes nesta caminhada em busca do nosso crescimento. E neste momento, quando nos aprestamos para retornar aos nossos pontos de origem, que possamos fazê-lo sempre sob tua assistência amiga e sob o teu amparo, e que possamos compartilhar com aqueles que lá estão de tudo isso, Senhor, que nos felicitou o Espírito nesta noite. Que seja, pois, em nome de Deus, em teu nome, Jesus, sob o amparo destes benfeitores amigos que continuam a nos tutelar, possamos então, de nossa parte, dar por encerrada esta fase dos nossos trabalhos na noite de hoje. Graças a Deus. Que todos tenham um bom retorno, muita paz, e que aqui estejamos em novos momentos de estudo.